5. Marcos capítulo 5, amém? Eu ia pegar esse texto, mas Deus já tinha preparado outro, mas Deus é quem fala, o Espírito Santo é quem fala, e a gente tem que fazer segundo a vontade de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Evangelho de Marcos capítulo 5, aquele que achou, diga amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Todos acharam? Amém? Amém todo mundo? E diz assim a palavra: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, ao qual tinha a sua morada no sepulcro. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que dei eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, e o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava o que lhe for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha falar conosco, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha nos orientar, venha dirigir, Senhor, a minha boca, para alimentar a sua igreja de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Irmãos, estamos falando aqui de uma situação muito triste, né? Porque quando uma pessoa deixa de conviver, né, no meio da sociedade, né? O tipo desse homem, desse personagem da Bíblia aqui, desse fato que realmente aconteceu, porque isso não é uma parábola, isso é algo que aconteceu, é um dos milagres registrados aqui na Bíblia, feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, como nós vamos meditar versículo por versículo, para a gente entender bem o que Satanás faz na vida de uma pessoa.
o que Satanás é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Porque quando uma pessoa não está na presença de Jesus Cristo, não tem jeito, irmão. Ah, mas a pessoa é muito boa, mas Satanás está agindo na vida dessa pessoa. A única forma de Satanás não tocar na sua vida é você estar cheio do Espírito Santo. E nós vamos entender aqui que aquele homem, após ser liberto, ele ficou cheio do Espírito Santo. Um homem endemoniado. Veja no versículo 1 do capítulo 5, que diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Então, o povo judeu via aqueles homens, aquelas pessoas que criavam porcos, como pessoas imundas. Porque a carne do porco para o judeu é uma carne imunda. Então, todo mundo que se envolvia com porco, aquelas coisas, ele procurava se afastar daquelas pessoas. Irmãos, quantas pessoas hoje estão vivendo uma situação dessa? As pessoas se afastam dele porque ele está, porque ele é viciado em alguma coisa, usa droga porque ele é um alcoólatra, ou porque ele tem uma enfermidade. Não é verdade? Muitas pessoas, são tidas como imundas. Você vai no hospital, onde as pessoas estão acometidas de doenças, que são até doenças que são transmissíveis através do ar, através de alguma coisa, as pessoas não querem ir ali. Não querem ir ali. Então, aquele povo dessa província era um povo que vivia na outra margem até. Para se chegar a esse povo, você tinha que atravessar. E às vezes eu fico olhando, porque eu lido com pessoas de todo tipo, até porque por causa da minha profissão. E tem gente que nunca entrou numa comunidade, que eu conheço. Ah, pastor, mas é verdade, quem trabalha por aí, sabe que tem gente que nunca entrou numa comunidade. Quando você fala em comunidade para ele acha que é o fim do mundo. E eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando de algumas pessoas que conheço. Você fala em comum, onde é que você prega? Eu prego uma comunidade. Que uma comunidade? Pelo amor de Deus, o que é isso? Por quê? Porque a visão que a pessoa tem é que todo mundo que está ali é igual. Amém? Que todo mundo que está ali é igual. Todo mundo que está ali é farinha do mesmo saco. Mas Jesus não é assim. Jesus, quando olha para você, ele vê você como um príncipe, vê você como uma princesa. E ele quer te dar o melhor. Aprenda isso. Ele quer fazer de você o melhor. Tá? Então, ele vai até você. Porque todas as pessoas que foram curadas, que foram alcançadas por Jesus, é por isso que a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Jesus ele envia justamente para isso, para que as pessoas sejam resgatadas. Amém? Então, quando ele envia, é porque ele tem planos na vida de muitas pessoas, porque é da vontade do Senhor que pessoas sejam resgatadas. Eu fui resgatado. Estou aqui hoje pregando, não é porque eu, sei lá, quem eu sou, porque eu sou careca, porque eu sou baixinho, não é por causa disso não. É porque Jesus enviou alguém para me resgatar. Da mesma forma, creio eu que cada um que está aqui, Deus usou alguém para resgatar. Amém? Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus? Não é verdade? E o Espírito Santo usa uma pessoa para te resgatar. Eu estava, essa semana, eu estava conversando com a minha esposa, foi ontem, se não me engano. Eu converso tanta coisa com ela que eu esqueci até o dia que a gente conversa. Mas acho que foi ontem. A pessoa que falou de Jesus para mim a primeira vez, ela morava numa casa que acho que ela quase soltar aqui. A irmã Penha,
E nessa casa tinha 2 cachorros, um galo. Sério, vocês estão rindo? Né? Já está na glória. Mas foi uma pessoa que ganhou muitas almas, inclusive a minha, porque ela falou de Jesus para mim a primeira vez. A primeira vez que uma pessoa foi falar de Jesus para mim foi aquela pessoa. E eu dizia para mim, né, como eu era ignorante, como eu era um tolo, né, como eu era um Zé Mané. É isso que eu era. É isso que eu era, um Zé Mané. Que eu falava, como é que essa criatura vai falar de Jesus para mim? Vai falar que o Deus dela é bom? Olha qual é a vida que ela vive, olha como é que ela vive. Tão pobrezinha ela. Eu lá, né, todo na soberba, achando que era alguma coisa. E, irmãos, Deus usou aquela mulher tremendamente na minha vida para me colocar na posição que eu deveria ficar. Sabe como? Lembra quando eu peguei uma nota aqui, amassei a nota aqui? De quem era essa nota? Da irmã Maria, né? A irmã Maria aceitou de volta? Mesmo amassado daquele jeito, tem valor, tem. Continua sendo a mesma coisa? É exatamente isso, irmão, que acontece conosco. Deus permite que a gente seja amassado, mas socado mesmo. Por isso que nós fomos feitos de barro, né? Porque barro você pode botar uma água nele, refazer de novo e fica tudo bonitinho. Então, eu fui amassado para aprender a ser alguma coisa. Então, talvez, eu não sei, né? A Bíblia não relata sobre esse homem que estava vivendo essa situação, o endemoniado. Mas creio eu que todo mundo, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, primeiro ele vai lá e soca, amassa bastante. Amassa para refazer aquela pessoa. E o que eu quero dizer para você essa noite, se você está sendo amassado assim, glorifica a Deus. Se você está sendo amassado assim, você não está aguentando mais, glorifica a Deus. Porque isso é sinal que Ele está trabalhando na sua vida, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quando quer roubar a tua vida, ele quando quer ganhar a tua alma, ele facilita as coisas para você. Rápido, está tudo muito fácil. Cuidado com o engano, irmão. Cuidado com o falso brilho. Porque o diabo é exatamente isso. Ele te engana para depois acabar contigo. E quando você toma a queda é tão feia que você demora muito tempo para se levantar. Só com a misericórdia de Deus, amém? E diz no versículo 2, olha o que diz no versículo 2, liga para mim o ventilador, por favor, missionário. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Traduzir um homem endemoniado, né? E sepulcro é o que, gente? Cemitério, lugar de gente morta, lugar de defunto. Então, esse homem saiu da onde? Do sepulcro. Saiu do sepulcro. Esse homem não tinha esperança nenhuma. Estava morto. Qual a esperança de alguém que vive numa situação dessa? A vida dele era um sepulcro. Ele olhava para a direita, era sepulcro, era coisa morta, olhava para a esquerda também, olhava para baixo, coisa morta. Acredito eu que nem coragem de olhar para o céu aquele homem tinha. Mas ele imediatamente saiu ao encontro de quem? Do Pedro, do Mateus, do João, do Tiago, do André. Negativo. Ele foi ao encontro do Salvador, do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Não importa a situação a qual estejamos vivendo. Não importa, irmão, o pecado que cometemos. Não importa. Você tem que ir em direção a Jesus. O seu alvo tem que ser Jesus. E no versículo 3, olha o que a Bíblia vai dizer. Ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Nem nada, nem cadeia, nem algema, nem corrente.
corda poderia prender aquele homem, ninguém conseguia. Alguém já viu alguém demoniado? A missionária disse que lá perto da casa dela tinha uma moça lá que quando ficava endemoniada lá, comia capim, era isso? A missionária fala isso comigo. E todo mundo tinha medo dela, diz que ela batia, não jogava pessoas de longe. Pegava um de cada lado e jogava. Isso pode ser uma pessoa normal? É um demônio que está ali. A missionária que fala isso, pegava um homem de cada lado e jogava. E eu já vi pessoas endemoniadas brigando com 10, com 20, e ninguém consegue parar aquele homem. Sabe o que é isso, irmão? O demônio dá para ele uma força para quê? Para destruir a vida dele. E aquele homem era atormentado, aquele homem, a Bíblia vai dizer mais à frente, nós vamos entender o porquê que aquele homem era tão forte. Por que ninguém conseguia deter aquele homem? Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Não tem força, não tem valentia. Quando Jesus chega, todo mundo se ajoelha. Aleluia, glória a Deus. Não há um joelho sequer que não vai se dobrar ao Senhor, porque Ele é Senhor. E olha só no versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. A Bíblia já trata aquele homem como um homem bravo, né? Que a gente amansa o quê, né? O peso que, né? É jumento que amansa, não é isso? Que você monta nele, cavalo bravo, não é isso? Que tem que ver se falhar amansar, é isso que fala? Então, as pessoas já tratavam aquele homem como um animal, porque é difícil. E quando uma pessoa é violenta, a pessoa é vista como um animal, porque não ouve ninguém, não escuta ninguém, não tem como. Porque demônio, irmão, quando o demônio se aposta de uma pessoa, ele destrói. Quando o demônio se aposta de uma pessoa, ele acaba com a vida dela. Mas antes dele acabar com a vida dela, ele destrói as pessoas que estão em volta dela. Ele destrói as pessoas que estão em sua volta. Por isso que muitas vezes, a gente lê na Bíblia, Deus, quando separa um homem, né? Um homem ou uma mulher para o ministério, ele fala assim, ó, sai daqui e vai para outro canto. Foi o que ele fez com quem? Com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu não quero você aqui não, Abraão, porque as coisas que estão acontecendo vão te contaminar. E eu quero ser o seu Deus, eu quero que você seja o meu servo. Então, quando Deus te levar para longe, você diz assim, glória a Deus. Deus me levou, eu vim de um outro bairro, bem distante daqui, Deus me trouxe para cá. Eu questionei Deus? Não. Deus me enviou para cá. A igreja onde eu me converti é Zona Sul, Botafogo, a distância. Sei lá, uns 30 quilômetros mais ou menos, ou mais até. Mais ou menos isso, 30, 40 quilômetros. E aí? Mas, irmãos, o que Deus quer fazer na sua vida é algo muito maior do que você imagina. A nossa mente não alcança o que Deus quer para nós. Não alcança, não. A nossa mente não alcança isso. Você pode acreditar. Anota hoje o que você está pensando e daqui 5 anos eu quero ver falar assim, como eu era bobo. Eu falo isso, como eu era bobo. Eu vejo lá algumas coisas que eu escrevi no passado, falo como eu era um sujeito bobo. Eu não sabia nem o que Deus queria para mim. Mas é verdade. E vem aqui no versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha aí, ó. Olha o tormento que faz com as pessoas. Olha o tormento o que faz com a pessoa. Olha a legião. Olha os demônios o que faz com a pessoa. Fere as pessoas. Fere tanto na carne quanto na alma. Onde você sente dor, tristeza,
E esse homem, tanto de dia quanto de noite, ele andava voando, clamando. Eu fico imaginando esse homem. Eu já assisti um filme, né, mais ou menos assim, que tinha esse gadareno, como é que ele andava no cemitério urrando. Lá em Botafogo tem um cemitério chamado São João Batista, alguém conhece? Então tá. Eu, quando fazia o trabalho com moradores de rua, com mendigos, eu tinha alguns que dormiam ali dentro, no sepulcro, sabia? Não sei se hoje ainda é assim, mas na época que eu fazia tinha. E tinha os outros que comiam o que as pessoas colocavam na porta do cemitério, de despacho. Tinha um Zé Pilintra que ia lá, né, com a capa preta, né, dando consulta para as pessoas lá, e toda a cachaça que ele dava um gole, os moradores de rua iam lá e bebiam. Certo dia eu estava orando e Deus me mostrou dois deles bebendo e atravessando a rua e sendo atropelado. Eu, numa reunião, numa manhã, eu falei: olha só, eu via você e você sendo atropelado porque vocês provaram uma bebida e o demônio entrou em vocês e vocês foram atropelados. No outro dia, foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Deus advertiu: olha só, não faça isso. E quando Deus fala, irmão, as coisas acontecem. E aí eu fiquei pensando, né, nessa época, eu sempre pensava nesse texto, que os demônios, eles entram na vida da pessoa e levam a pessoa para o sepulcro. Sepulcro é lugar de coisas mortas. É lugar de pessoas que não sonham com mais nada, porque a morte acabou. É o fim. É o fim. Mas mesmo assim, na condição que aquele homem estava, Jesus foi ali para resgatar aquele homem. Mateus 11:28, né? Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus é que vai te aliviar, amém? Você pode dar glória? E olha só, no 6, desculpa. E quando viu Jesus ao longe, correu, e o que ele fez? Adorou. Mas peraí, pastor, como é que pode uma pessoa tão endemoniada adorar Jesus? A Bíblia está dizendo aqui. Mesmo na condição que ele estava, mesmo na situação que ele estava, ele adorou Jesus. Está vendo, irmão? A gente está perdido, né? Lembra a situação que eu às vezes estava vivendo no começo, né, da minha caminhada com Jesus? Eu estava às vezes triste, situação triste, né? Uma situação, eu até comentei isso ontem no discipulado, mas eu ia adorar Jesus assim mesmo, porque Jesus é digno de toda adoração. Não importa a situação que você esteja vivendo, não deixe de adorar Jesus nunca na sua vida. Não importa se você está enfermo, não importa se você está desempregado, não importa se a tua vida conjugal está arrasada, não importa se todos estão contra você, mas não deixe de adorar a Deus. Porque na verdade foi para isso que Ele te chamou, para adorar a Deus. Nunca deixe de adorar a Deus. Jó estava numa situação muito difícil. Perdeu família, perdeu, né, os bens dele, teve enfermidade, lepra nas pernas, machucado, se raspava com a telha, mas ele dizia: o meu Redentor virá, aleluia. Então é isso que você tem que dizer todos os dias da tua vida: o meu Redentor vive, irmão, e ele virá, ele vai me resgatar. Creia na promessa do Senhor para a sua vida. Não deixe as dificuldades que você está passando, vivendo agora, porque isso é apenas um vento, irmão. Na minha vida foi assim, um vento, e eu creio que na sua vida será também, ó.
Um vento, amém? Sopra aí, ó. Um vento. Porque Deus é maior, aleluia. Glória a Deus. Diz aqui no versículo 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Olha aí o demônio falando. Sabe por quê? Satanás sempre que você se posicionar para adorar a Deus, para buscar a Deus, ele vai dizer: o que você tem com Deus? Você é isso, você é aquilo. Vai ficar mostrando os defeitos que você tem. Mas fala para Satanás assim, ó: Deus sabe todas as coisas. Porque a palavra diz que Deus sonda o nosso coração, não é verdade? A palavra diz que Ele sabe todas as coisas, que Ele sonda o nosso coração. Aleluia! Então, irmãos, você não está escondendo nada de Deus, mas quando você adora a Deus, é porque você está dizendo: Senhor, eu sou frágil, eu sou tão fraco na tua presença, Pai, eu careço da tua misericórdia. E por isso que você deve adorar a Deus. É por isso que você não deve prestar atenção na acusação de Satanás. Ele vai dizer para você: você é um derrotado, você é um derrotado, você é um fracassado. Olha a tua vida como é que está. Olha o que você está fazendo. Não olha para isso, irmão. Eu falei ontem também aqui na escola bíblica não discipulado. Falei: irmão, pensa no que Deus tem para você, não no que Satanás está te oferecendo. Porque Satanás só te oferece uma coisa: acusa. Ele só te acusa. Ele só aponta o dedo para você. Ele só te acusa, ele quer te deixar para baixo. Mas Deus é maior. Deus é maior. Diz assim: Deus é maior. Aleluia. Glória a Deus. Vem agora no 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então, irmão, quem é que estava falando com Jesus? Era o homem? Ou Satanás tentando justificar a situação daquele homem? Muitas vezes o crente está passando por uma situação adversa na vida e Satanás bota a palavra na boca dele. Aí ele começa a dizer: não, mas eu estou assim por causa disso, mas eu estou assim por causa disso, eu estou assim. Deus sabe tudo isso. Não precisa você falar. O que Deus quer saber é se você quer ser uma nova criatura. É que Deus quer saber é se você quer restaurar a sua vida. 2 Coríntios 5,17, né? Que diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram e as que tudo se renova. Então tudo tem que se renovar quando você está na presença de Jesus. Amém? Você não pode ficar olhando por tudo que você praticou hoje de manhã. Já foi. Você pode agora se arrepender hoje, agora e dizer: Senhor, me perdoa segundo as suas misericórdias. Você pode falar isso. Glória a Deus. Você pode chegar e dobrar os seus joelhos e se arrepender, e Deus, que é misericordioso, te perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Vem no 8. No 9, perdão, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Não era só um capetinha, não. Não pensa você que quando se levanta para te atormentar contra a sua vida, veio só um demôniozinho, não. Tá? Porque um só é fácil você dar uma rasteira nele, dá um chute no traseiro dele e manda ele embora. Né? Pega a espada aí aqui, ó, toma aqui a espada, a Bíblia, toma aqui a palavra. Então, é uma legião. Mais à frente nós vamos ver que tem uma legião de mais ou menos 2.000 demônios. Você imagina, se um atormentando já é uma tristeza. Um demônio no teu pé te enchendo da paciência já é horrível. Você imagina uma legião de 2.000, irmão. E tem gente que hoje é atormentada exatamente dessa forma. Vidas estão sendo ceifadas
por causa disso. Eu era missionário, vimos agora um jovem na cidade de Deus, deitado ali em frente à cabine, uma confusão danada. Não sei o que foi, mas eu sei, de morte, tal de morte, mas eu sei que foi obra de Satanás. Foi obra de Satanás. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Não foi obra de Deus, irmão. Porque não é da vontade de Deus que um servo dele passa dessa forma. Outro dia eu estava vendo um vídeo, né? Que estava lá o irmão que diz que ele acabou de dizer: aquele que crê, ainda que morra, viverá. Ele sentou e ali ele foi para a glória. Aleluia! Olha que mara que passagem, como ele foi para a glória, na glória! Assim ele percebeu onde ele estava indo. Todo mundo cantando e glorificando. Depois que o coronel já tinha partido, irmão. Só estava ali o corpo. Então, irmão, Satanás é que quer destruir. Satanás é que quer acabar com as pessoas. Não é Deus. Não é Deus. E olha só, irmãos. No 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Outra coisa, muitas das vezes, você vai querer ouvir a palavra, Satanás não vai permitir. Ele vai criar um obstáculo. Ah, eu quero ouvir a palavra, mas Satanás não deixa. Cria um obstáculo. Ele vai tocar no seu ponto fraco. Se é bebida, chega alguém vai te chamar, vamos ali tomar uma gelada, né, que está muito quente, né? Se é a cachaça, dizem que esquenta, não sei, que eu nunca bebi cachaça para esquentar, quem me esquenta é o cobertor, ou então a missionária. Então, se é cachaça, fala, está muito frio, vamos ali beber, que dizem que esquenta, mas eu já vivemos também sentindo frio, porque na verdade não deve esquentar é nada. Então, Satanás, ele sabe onde é a tua ferida, ele sabe onde tocar. E ele vai ali, toca na sua ferida. E você vai, eu não vou à igreja não, deixa para semana que vem. Aí semana que vem eu vou. Aí semana que vem ele já arma outra. Então quando você tomar uma posição, eu vou para a igreja, vem logo. Vem logo. E comigo era assim. Aí eu estava indo para a igreja, chegava um amigo, um rapaz, eu estou sabendo que está passando por uma situação difícil. Eu falei, eu estou indo para a igreja agora, vamos comigo. Não, eu não posso não, porque eu vou ali. Falei, então vai, depois a gente se fala. Igreja. Mas o certo é porque eu nem maluco. Você vai saber de igreja, pode me chamar de maluco. Se eu não tivesse enlouquecido por Deus, eu não estaria aqui. Talvez eu estivesse numa sarjeta. E todo aquele que quer buscar Deus deve abandonar tudo, irmão. O seu ego, a sua carne. Não satisfaça a vontade da carne. Foi isso que aquele homem que vivia no sepulcro, ele se prostrou diante de Deus. Porque ele sabia que ele era fraco. Ele sabia que sem Jesus ele não podia fazer nada. E olha só, no 11, e eu estava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. Olha só, mais uma vez, né, nós temos o texto que é do filho pródigo, né, que o fim dele foi aonde? No chiqueiro, né? Junto com o quê? Com o porco. Na imundícia. E creio eu que esse homem vivia ali também, naquela imundícia. Comia aquele negócio todo, né? Os porcos comiam, ele comia também. Não estava nem aí, já não existia mais esperança para ele. E quem olhava para aquele homem sabia que não tinha esperança. Eu quando recebia, né, alguns dos moradores de rua, que eu não gosto dessa palavra mendigo, porque quem inventou isso de arriscar o dicionário, porque eu não gosto de morador de rua. Para mim, palavra mendigo é algo pesado, você sabe. Desde que eu comecei a trabalhar com pessoas de rua, eu nunca quis dizer isso. Você é um mendigo? Não, olha querido, você é um morador de rua, eu quero te ajudar. Fica um negócio muito mais bonito, né? Sim, né? Parece que ofende, né? E eu vi às vezes as pessoas chegar com as pernas cheias de bicho. Tinha uma moça, né? Irmã Tânia, depois passou a ser irmã Tânia, ela tinha a perna desse tamanho, assim, cheia de bicho, eles catavam com a pinça.
Sabe, eu vi, irmão, o que Satanás faz com o ser humano. Eu vi o que Satanás faz com o ser humano. Ele destrói totalmente. Primeiro ele afasta você de Deus. Depois ele começa a tocar na tua carne, bota uma enfermidade em você. Faz com, tira tudo que você tem, te afasta da convivência, do meio social que você vive. Esse homem, acredito que ele não tinha mais família, a família não queria mais nada com ele. Esses jovens que estão aí nas drogas, nos crack, às vezes a família nem quer mais papo com ele. As pessoas não querem, por quê? Porque é uma pessoa que está à margem da sociedade, ninguém quer. Aquele sujeito faz isso, aquele sujeito faz aquilo, aquele sujeito ali vive no meio dos porcos. Ele fede, ele tem isso, ele tem aquilo, e é assim, irmão, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele não ama o teu próximo. Muita gente diz assim, eu amo Jesus, Jesus querido, mas não faz aquilo que Jesus pediu, que é o maior de todos os mandamentos. Qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu estou numa época que eu não posso ver muitas coisas. Acho que, sabe, meu coração ficou tão mole, tão quebrantado, que se eu passar na rua e olhar para o lado e ver um mendigo, né, um morador de rua, eu choro. Eu não consigo mais. Eu fico pedindo a Deus que me dê força para eu não ver. E Deus tem feito isso comigo. Porque eu fico muito triste. Porque eu não posso, por enquanto, estar podendo fazer essa obra. Porque a obra, para mim, é a obra mais bonita que uma igreja se pode fazer. É resgatar exatamente essas pessoas que estão lá na sarjeta. Mas eu oro todo dia. Eu sou igual a Ana. Ana orava sempre para Deus dar para ela o filho que era Samuel. E quando um dia eu poder de novo ter um centro de recuperação para recolher essas pessoas, é o dia que eu vou dar luz, né? Louvado seja Deus. Mas eu oro, porque quando eu olho para essa situação, eu me sinto estéril. Me sinto estéril, eu que já fui envolvido com essas coisas. Eu que sei como é que resgata essas pessoas. Eu que Deus me deu esse dom para resgatar essas pessoas. E eu estou com as mãos amarradas. Mas não estou com com a boca fechada. É o que Paulo falava. Eu estou aqui preso, mas o meu espírito está solto. Eu continuo orando, eu continuo buscando. E quando eu puder orar, eu vou orar em nome de Jesus. É isso que você não pode deixar acontecer contigo. Não cala a sua boca. Clame ao Senhor. Busque a Deus. Clame a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui ainda no 12: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Olha aí. Tanto faz, né, para Satanás, tanto faz ele estar entrando um porco, uma galinha, quanto está entrando em você. Ele trata o ser humano exatamente isso, como um porco. Por que ele não falou assim, olha só, tem mais gente na cidade aí, então manda a gente para não, aqueles porcos ali, sabe? Quer dizer, numa situação de humilhação. Satanás, ele quer humilhar o ser humano, ele quer humilhar as pessoas. E as pessoas estão sendo humilhadas. A gente às vezes passa na rua e vê, né, o nosso semelhante no estado de humilhação. Humilhação, a pessoa sendo humilhada. Né? E às vezes a gente ainda quer dar um panfleto para uma pessoa, essa pessoa não recebe porque está tão sério. Está tão sério que fala assim, não quero saber mais não. Outro dia um jovem, eu fui dar um panfleto para ele, ele falou para mim, falei para ele, toma aqui querido, Jesus te ama. Ele falou, se Jesus me amasse, eu não estava na situação que eu estou. Olha aí, olha o que Satanás já colocou na cabeça desse jovem e de outras pessoas também. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de falar de Jesus para as pessoas. É por isso que nós não devemos calar nossa boca. E diz aqui no 13, e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou
transitou por um despenhadeiro no mar. Vieram quase 2.000 e afogou-se no mar. Quase 2.000 demônios. Às vezes a gente tem um vizinho, né, que Satanás usa para tirar o seu sossego, tu já fica, né, não está se aguentando. E imagine se você morasse num lugar que quase 2.000 pessoas usadas por Satanás te atormentassem. O que seria da sua vida? Então, irmãos, o que nós temos que fazer agora? Buscar o Senhor, como aquele homem buscou. E olha só, vamos continuar no 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos. Sabe por quê, irmão? Porque o demônio ele é tão sujo, mas tão sujo, que quando ele entrou no porco, que era mais sujo, que é um animal considerado imundo, o porco se jogou na água e se afogou. Não, comigo não vai usar não. O porco que era sujo, que é considerado um animal que vive na lama, nem ele quis receber o demônio. Nem ele quis, ele falou, pô, prefiro me afogar. E o porco vai, de tão enlouquecido, se joga no despenhadeiro e se afoga. Para você ver como Satanás é sujo, ele é sujo mesmo, ele é tão sujo que nem mesmo um animal que estava ali, que vive na lama, que come qualquer porcaria, aturou isso. E olha só no 15. Não, no 14, os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eu fiquei imaginando as pessoas correndo. E rapaz, o que aconteceu, hein? Aqueles porcos tudo gritando lá, que porco faz, aquele barulho todo. O que é aquilo ali? Quase 2.000 porcos, ia ser porco uma dessa. E era um bando de porcos, uma bagunça danada, e as pessoas teriam ter ficado curiosos. Mas olha só, irmão, continua aqui no 16, no 15. Porque e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, e o que tiveram a legião assentado, vertido em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, então a gente pode concluir que aquele homem, além de endemoniado, ele andava pelado, ele andava nu, né? Andava sem roupa. Lá no Maitá tinha um homem que a gente chamava ele de Gadareno. Desde pequeno que eu vejo as pessoas chamando aquele homem de Gadareno, mas eu não sabia o porquê. Depois que eu me converti, que eu vim entender. Porque ele andava às vezes nu mesmo. Daquele que ficava ali perto daquele banco ali na esquina da rua Miguel Pereira. Ele andava nu. Sério, ele tinha o cabelo tudo assim, coisa, todo sujo assim. Era um branco, mas estava sujo. Ele tinha umas manchas de asfalto bem preto. E andava nu. As pessoas passavam lá e jogavam a roupa para ele e colocavam. E de vez em quando eu ia lá levar pão para ele comer. Ele rosnava mesmo, era demônio mesmo, era coisa violenta mesmo. E tem, se eu não me engano, tem até no Facebook ou no YouTube, você bota que tem lá esse homem do Maitá. Ainda até hoje, ele não está lá mais lá, mas criaram uma comunidade para ele. Não sei se foi no Orkut ou no Facebook, há muito tempo tinha isso, os pessoas lá da rua. Então, irmãos, na verdade é essa. Todo aquele que não tem Jesus, Satanás entra na vida dele, aos poucos vai destruindo a vida dele. E olha só, no 16, e os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceu ao endemoniado, e acerca dos porcos. Então as pessoas estavam falando com ele, rapaz, você era assim, olha, quando ele chegou e colocou a mão sobre você, os demônios saíram e entraram nos porcos. Você agora está bem. Você agora está bem. Então as pessoas ficaram espantadas. E as pessoas vão ficar espantadas quando vê a glória de Deus sobre a sua vida. Você está pensando que muita gente não ficou espantada e não fica até hoje quando passa na rua e me vê? Aquele ali é o fulano mesmo, porque muita gente me viu quase derrotado. E quantas pessoas também, que viram você quase derrotado, que vão passar hoje e vão falar assim, olha o que Deus fez na vida daquele homem, olha o que Deus fez na vida
mulher, porque Deus é fiel, irmão. A promessa de Deus na sua vida é fiel, creia nisso. E olha no 17, começaram a rogar que saísse do seu território. Quantas pessoas hoje, né, estão rejeitando Jesus? Aí, sai daqui porque eu não te quero. Aí você passa na rua, entrega um panfleto para uma pessoa, a pessoa amassa o panfleto e joga, né? Sexta-feira agora nós vamos para a batalha, para a guerra, né? Sábado, né? Para a guerra, para o evangelismo, né? Então eu convoco os homens da igreja, só os homens que queiram, a partir das 7 horas da noite nós vamos nos encontrar aqui na porta da igreja para sairmos em guerra, porque evangelismo é guerra. Se prepara durante a semana toda, ora, porque nós vamos em nome de Jesus, né? Ganhar almas. Porque é para isso que Deus nos chamou. Amém? Louvado seja Deus. E diz aqui no 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então aquele homem, ao contrário, né, que muitas pessoas que é curado vão embora, aquele homem queria estar com Jesus. Essa é a diferença, irmão, daquele que serve e do que não serve. O que serve é o que está sempre buscando Jesus, aquele que quer ficar na presença de Jesus. E aquele que não serve é o que vai lá, come o pão, come o peixe e perna para quem te quer. Quer dizer, recebe a bênção e vai embora. Mas aquele que ama o Senhor, ele está sempre buscando ao Senhor. E é essa a vontade de Deus, que você esteja sempre buscando Ele. Porque às vezes, irmão, a gente recebe uma bênção, qualquer coisa, e acha que já é o bastante. Não é. Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar muito mais. Ah, pastor, mas eu não sou olho grande. Eu não é ser olho grande não, irmão. Porque se você está na presença de Deus, Deus quer te dar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você um alvo. O alvo de quem? De todas aquelas pessoas que estão ao teu lado, que não conhecem Jesus, que estão passando por dificuldades, vai olhar para você e falar assim: opa, o que aconteceu com essa pessoa aí? Qual é o remédio que ele está tomando? Quem que ele está escutando? Porque a vida dele está diferente. Ah, eu quero saber o que é. E vai. Aí você vai ser o quê? Você vai ser um evangelista. Você vai ser um pescador de homens, como Jesus falou para Pedro: Pedro, vem cá, você não vai pescar peixe mais não, vou fazer de você um pescador de homens. Pronto, vem me segue. É isso que Jesus quer que você faça, que você o siga. Amém? Você pode dar glória a Deus? 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então, você pode ir para a tua casa, porque antes você era rejeitado pela sua família. Agora a sua família vai te respeitar. E você vai falar para eles o que Deus fez na sua vida. A transformação que Deus fez na tua vida. Porque ele chegou ali e se prostrou diante de Jesus. Ele chegou ali e ele quis pagar o preço. E se humilhar. Muita gente às vezes não quer se humilhar. Eu quantas vezes, eu quero me humilhar e me humilho até hoje na presença de Deus. Porque, olha, é melhor eu me humilhar para Deus do que ser humilhado pelo diabo. Porque aquele que não se humilha na presença de Deus é humilhado pelo diabo. O diabo leva ele, humilha ele, acaba com a vida dele, tira as coisas dele, destrói a família, tira o trabalho dele, acaba com a vida financeira dele, bota enfermidade, como fez aqui com esse gadareno. Então eu quero me humilhar para Deus. Você quer dar glória. Diz aqui no 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Olha aí, as pessoas vão olhar para você e vão se maravilhar das coisas que você vai falar para elas. Quando você começa a falar de Jesus para aquele que não conhece, a pessoa fala assim: mas é mesmo, rapaz? Tem gente que fica interessada em ouvir a palavra. Então você tem que falar dele para as pessoas, amém? Irmãos, nós vamos agora entrar em oração.